O Dilema das Redes, fera, né? Ergue a mão quem já assistiu. Muita gente não assistiu. Eu recomendo a vocês, assistam O Dilema das Redes, né? Eu não vou falar sobre isso, dá uma ministração sobre isso, sobre o Dilema das Redes. Não vou falar, só vou pedir para vocês assistirem, que vocês irão ver, assim nós iremos nos atentar mais a respeito das redes sociais, suas funções e finalidades. Amém? Então, hoje, a nossa ministração, nós teremos uma série de mensagens, né, que é detox. E cada sábado, cada final de semana top, uma ministração a respeito dessa série detox. Maravilha? Quem gosta de detox aí? Um tereré detox, quem já foi lá no nosso amigo Roberto que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube, lá do Tereré Mix, lá tem um tereré de detox. Então, galera, todos já sabem as funções, a finalidade do detox, apesar que tem pessoas que não gostam porque, é azedo, é amargo, é isso, é aquilo, mas eu só vou explicar um pouquinho lá, a respeito do detox, né? O suco detox ajuda o organismo a eliminar as toxinas, a emagrecer. Outros benefícios do suco detox são a melhora do aspecto da pele e controle do apetite, pois as fibras presentes nos vegetais e nas frutas promovem um efeito saciante ao organismo, reduzindo o consumo de alimentos em excesso. Maravilha! Então nós sabemos que o detox, ele ajuda a eliminar as toxinas, até porque na maioria dos vegetais, das hortaliças, das substâncias que são feitas o detox, como o gengibre, o couve, tem gente que faz o detox com boldo, e tem muitas outras que elas são termogênicas, né? Termogênicas, elas aceleram o metabolismo e assim aumentam a queima, né, das gorduras, ajuda a eliminar as toxinas do organismo. Beleza? Esse é o detox. E nós vamos falar hoje, o nosso tema da nossa ministração é toxicidade. Elimine-as. Se precisar assim, se aqui não estiver dando de ver legal, as letras, tá dando de ver? Beleza? Aí isso era só apagar um pouquinho aqui, que as luzes que acho que melhoraria. Amém. Então hoje nós iremos falar sobre as toxicidades, né? Toxicidades, elimine-as. Então, assim como nós sabemos que o detox é um suco que ajuda o nosso organismo a eliminar as toxinas, nós sabemos que o tóxico, amplamente falando, é tudo que produz efeitos nocivos ao organismo, podendo ser uma substância ou não, ok? Tudo que é tóxico, ele é uma substância, trazendo para a nossa vida espiritual. Eu coloquei aqui ou não, porque ele não vai ser uma substância, vai ser algo abstrato, que nós não iremos ver, mas nós talvez poderemos sentir, né? Ouvir, sentir, ou talvez até mesmo ver também. O tóxico. A toxicidade é o resultado danoso causado por um elemento, componente ou substância nociva à saúde. Ok? Resumindo, explicando melhor. Na tabela, vamos lá para os elementos químicos. Vamos para o chumbo, ou para o níquel. Ele, em grande proporção, ele se torna tóxico, ok? Agora, a toxicidade
é a causa, o resultado gerado por aquele produto tóxico, por aquele componente, por aquele elemento usado de forma irregular, de forma imprópria. Ok? Beleza? Vocês estão me entendendo, né? Que a toxicidade é o resultado do tóxico. Uma água poluída, talvez, se numa situação de emergência, você ingerir um pouquinho dela, beleza, tudo bem. Mas se você ingerir essa água poluída numa grande quantidade, todos os dias, você irá prejudicar o seu organismo. Beleza? Então, até coloquei um desenho ali, né? Toxicity acute, eu não consigo falar em inglês, mas é toxicidade aguda. Então imagina se nós gerarmos ou vivermos de formas tóxicas todos os dias, ou nos alimentarmos. Então, o que é que nós iremos falar hoje a respeito disso, sobre as toxicidades que nós devemos eliminar da nossa vida, das nossas vidas. Próximo slide. Aqui em 3 João, lá o apóstolo João, capítulo 1, verso 2, o apóstolo João fala ao seu amado Gaio. Ele fala assim: amado, oro para que você tenha boa saúde. Ok? Olha só. Oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então o apóstolo João aqui, ele sabia, e ele estava desejando a Gaio que tudo estivesse bem, assim também como vai bem a sua alma. Então, para mim e para você, que a nossa saúde, nosso corpo, através daquilo que nós ingerimos, através daquilo que nós nos alimentamos, nós esperamos que ele venha estar bem. E além disso, não somente do corpo, mas vai algo mais profundo, que envolve o espiritual, a nossa alma, o que nós estamos ingerindo, o que nós estamos nos alimentando espiritualmente, do que nós estamos envolvidos. Aqui, como o apóstolo João disse a Gaio, assim como vai bem a sua alma, que assim também esteja bem a nossa alma. Nessa série de mensagens, eu tenho certeza que será muito edificante para as nossas vidas. Será muito edificante mesmo. Nós iremos ver, nesse contexto, nos tópicos, nós iremos ver 3 tópicos que nós precisamos desintoxicar. Primeiro, temos que desintoxicar a nossa alma. Primeiro, começando pela nossa mente. 3 toxicidades que precisamos eliminar, ok? Então, resumindo mais uma vez, deixando bem claro, o tóxico na nossa vida, na minha vida e na sua vida, aquilo que tem te prejudicado, talvez seja seus pensamentos, talvez seja seus relacionamentos, as palavras ditas ou ouvidas. E através desses componentes ou substâncias tóxicas que eu citei, fazendo uma analogia, ou parafraseando que talvez a nossa mente seja um componente tóxico, ou que os nossos relacionamentos sejam uma substância tóxica, ou que as nossas palavras, os nossos ouvidos têm sido tóxicos para nós, aí tem derivado as
toxicidades que nós iremos ver. E essas toxicidades nós temos que entender, não por emoção, mas por razão, racionalmente, que são prejudiciais às nossas vidas. Ok? Jefferson, você entende que há toxicidade prejudicial para a sua vida? Você abraçou a Nath, ela é tóxica? Você colocou a mão aí nela? Eu falei toxicidade. Ela está sendo tóxica para você, meu irmão? Vigia, varão. Amém? Então nós iremos ver 3 toxicidades que precisamos eliminar. Aí a semana que vem nós iremos ver mais e mais e mais outros temas, outros títulos, até nós termos e compreendermos de qual o detox que nós precisamos. Primeiro, mente. Elimine todos os pensamentos danosos de sua mente. Olha lá. Temos que desintoxicar a nossa mente. Romanos 12, 2. Olha o que a palavra de Deus diz: se amoldem ao padrão. Aliás, não se amoldem. Eu esqueci de colocar o não. Como que está lá? Faltou o não, tá? Não. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou pegar minha água. Amém? Quantos aí tomaram um café? Maravilhoso, glória a Deus. Então, galera, depois você tomar um cafezinho ali, e nos próximos cultos, bem no início, quando você estiver chegando, você passa ali na entrada, toma um cafezinho para dar aquela animada, para ficar mais um pouquinho ligado. E o cafezinho também é cultura, tem a galera do café que gosta do café, é show de bola. Então a palavra de Deus em Romanos, ela nos liga, ela nos ensina que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, que nós declaramos publicamente que somos cristãos, que entregamos a nossa vida a Cristo, nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, a mente de Cristo, ela vai se fazer presente, assim como essa dinâmica que teve aqui no Talking, no Rocket Talking, né? De você abrir a sua mente, nós devemos abrir a nossa mente, de forma que nós venhamos eliminar das nossas vidas os pensamentos impuros, todos aqueles pensamentos que são prejudiciais a nós. Amém? Quantos estão compreendendo? Ou a galera que está aqui nunca tiveram pensamentos danosos, ou só eu? Alguém aqui já teve? Então a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos traz o entendimento que nós devemos renovar a nossa mente, por termos a mente de Cristo. Renovação de mente, eliminar as toxicidades da nossa mente, todos aqueles resquícios que foram gerados ou que foram deixados
por componentes tóxicos que nós nos envolvemos. Talvez tenha sido no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Mente é o centro dos pensamentos e emoções. Etimologicamente, o termo vem do latim, mentem. Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, um psicanalista, psiquiatra muito famoso, ele diz que a nossa mente mente. Ele diz que a nossa mente nos engana, que a mente do homem da forma ampla falando, ela é mentirosa, que muitas vezes, e nós acreditarmos totalmente na nossa mente, nós estamos sendo enganados. Aí eu entendi por que a nossa mente mente, a mente do homem natural, porque a palavra de Deus diz que nós devemos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, conforme a mente de Cristo, porque nós temos que ter a mente de Cristo sobre as nossas vidas, porque no momento da emoção, quando a sua mente natural quer se deixar dominar ou se levar pelas suas emoções, pelas nossas emoções, se nós estivermos simplesmente como pessoas, homens e mulheres carnais, nós iremos cair na cilada, nós iremos mentir, iremos cair na mentira. Agora, quando nós estamos ligados, transformados com a mente de Cristo, isso é impossível. Que tem o significado de pensar, conhecer, entender. Renovado, recuperado, restaurado. Se Paulo sugere para nós que vivemos neste mundo, sermos transformados pela renovação da mente, ele está nos dizendo que muitos de nós temos a mente velha, uma mente desgastada. Aí a Isabela, que tem 14 anos, a minha filha, vai falar: não, mas a minha mente é novinha ainda, 14 anos. Mas a partir do momento que nós não temos... A Mariana também, cadê a Mariana? Quantos anos, Mariana? 12? Não entendi. 15? É verdade, a Isabela já fez 15 anos. A Isabela, 15 anos. Então tá bom. Então a nossa mente, independente da idade do ser humano, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, o homem precisa ser renovado, ser restaurado pela mente de Cristo, porque a mente do homem natural por si só, ela é desgastada, ela é vulnerável, porque ela não está alinhada ao propósito de Cristo para a vida do homem. Você ainda não é filho de Deus. Antes de nós termos a nossa mente transformada, regenerada, ao ponto de eliminar todas as toxicidades, nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que você entende que com toda a sua racionalidade, por intermédio de Cristo, por declarar Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós somos filhos de Deus. Renovação da mente é um processo pelo qual eu, através do Espírito, deixo todo pensamento, todo conhecimento e entendimento velho que me aprisiona, que não está de acordo com a palavra de Deus. Esse processo só pode acontecer quando eu entender como é a minha mente, ok? Então você tem que conhecer a sua mente, você tem que conhecer as suas fraquezas, os seus desejos e as suas vontades danosas, prejudiciais, tóxicos às nossas vidas. Ou aqui na IMUB Presidencial, esqueci, não tem isso, só nas outras igrejas, aqui nós não temos, ou só eu que tenho. Então nós temos que abandonar e viver de novos pensamentos,
Renovação restaura o que foi ou o que era para ser, o que Deus sonhou desde o princípio. Nós, a partir do momento que nós alinhamos as nossas mentes, os nossos pensamentos, que os sonhos de Deus passam a se concretizar nas nossas vidas, tudo aquilo que Deus sonhou para mim, para você desde o princípio, nós estamos começando a entender e a eliminar as toxicidades geradas pelas nossas idas e vindas, pelas nossas andanças, pelos nossos desacordos, desentendimentos, acaba a ser eliminado. Então, o primeiro tópico da eliminação das toxicidades da nossa vida é eliminar as toxicidades da nossa mente. Amém? Quantos estão entendendo? Isso pode ser através de, eu creio que eu não preciso nem citar exemplos aqui para vocês, de como que suas mentes, que as nossas mentes são atacadas, né? Só um dos exemplos são as redes sociais, filmes, séries, tudo que vocês imaginarem, tudo que nós dermos brecha, tudo que nós dermos legalidade, as nossas mentes serão bombardeadas. Tem um detalhe, próximo tópico lá. Tem uma frase muito interessante aqui do Martinho Lutero. Ele diz o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Amém? Ok? Então, nós temos o controle da nossa mente. Nós temos que ter o controle da nossa mente. Assim como nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, lá no alto, mas nós podemos impedi-los de fazer morada, fazer ninho na nossa cabeça, correto? Então, aquela tentação, que se até Cristo foi tentado, que vem sobre você, você pode evitar que aquele desejo, que aquela tentação se concretize. Você tem o poder, e o poder está sobre a sua vida, sobre você mesmo. O ato e a atitude do sim ou do não. Próximo tópico. Eliminar palavras tóxicas. Glória a Deus. Quantos de nós temos vivenciados, temos nos familiarizados com palavras tóxicas? Daí às vezes a gente até leva um susto, né? Nós temos que nos abster de palavras e vocabulários tóxicos. Nos intoxicamos quando ouvimos e também quando falamos essas palavras. Palavras tóxicas. Assim, nós temos que ter galera, a partir do momento que nós temos uma vida, um relacionamento com o Espírito Santo, a partir do momento que você conhece o Espírito Santo, por mais fraco que você esteja, por mais desanimado, não importa qual momento, a circunstância, o que esteja acontecendo, nós sabemos o que nos alimenta positivamente, o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta de Deus. Palavras tóxicas, um termômetro de quem está alinhado, de quem está vivenciando o Espírito Santo, de quem está se relacionando com o Espírito Santo. As palavras nos revelam quem nós somos, ou quem nós estamos sendo no momento, correto? Você já chegou perto de um amigo seu, cristão, evangélico? Talvez
com algum cargo na igreja, que faz parte de alguma liderança. Cara, e quando ele solta um palavrão, cara, já aconteceu isso comigo, de eu estar perto de um amigo, meu amigo mesmo, cara, sabe, o cara show de bola, um homem de Deus, talvez uma mulher de Deus, e ele dá um vacilo, fala um palavrão assim, um palavrão que não é coisa rotina de cristão falar. Eu fiquei triste, eu não expus para ele na hora ali, ô crente, para com isso, não, nem a necessidade. Quem vai falar isso para ele é o Espírito Santo, na casa dele, no quarto dele. A gente continua o relacionamento, conversando, mas eu fico com vergonha. Eu fico, cara, isso não é legal para o cristão. Imagina o Espírito Santo, que se nós somos morada do Espírito Santo, se nós somos propriedade exclusiva de Deus, imagina o Espírito Santo como que fica numa situação, nesse momento. Nós temos o poder de entristecer o Espírito Santo. Nós conseguimos isso. Então, nós devemos ter cuidado com as palavras, com o vocabulário que nós usamos, com as pessoas e com aquilo que nós ouvimos. Cuidado ao nos expressarmos para não ofender ou machucar pessoas, beleza? Vamos parar aqui, deixa eu fazer um comentário. Aí, logo vem aquela situação, mas eu não posso falar nada, que o fulano já ficou dodói, ou que isso, ou que aquilo. Obviamente nós devemos saber que nós cristãos, não vou nem entrar na questão do cristão, mas de toda a pessoa de caráter, que tenha um princípio, um discernimento do que é ético, do que é moral. Nós temos que entender como tratar as pessoas, para que da mesma forma isso venha a ser recíproco sobre as nossas vidas. Ao nos expressarmos para não ofender ou machucar as pessoas, então esquecendo aquela mentalidade comum e cotidiana, que é normal ao mundo, não posso nem brincar mais com a Isa que ela ficou dodói, com o Aleph que ele ficou dodói. Não. Pessoas maduras sabem limitar e separar o que é uma brincadeira, que se eu tenho a liberdade de brincar com o Aleph ou com o Wellington, eu sei disso, eu posso. O que passa disso não é mais liberdade, é libertinagem. Isso já bagunça tudo. Então nós temos que saber aonde nós estamos e até onde nós podemos ir. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas expressões, com os nossos vocabulários, para que não venha machucar as pessoas. Abre aspas, tudo aquilo que é expelido por nós, seja bom ou ruim, que pode gerar transformação ou dano, é reflexo da verdadeira realidade de minha vida, ou da sua vida, ok? Vocês concordam? Que tudo que aquilo que é expelido, que é dito, que é expresso por vocês ou por mim, que seja bom ou ruim, transformador, ou que venha gerar dano, é um reflexo daquilo que nós estamos vivendo verdadeiramente no nosso cotidiano. Se você é um cara que maltrata as pessoas, se aquilo sai constantemente da sua vida, é porque nós temos que procurar uma ajuda. Nós temos que ver o que está acontecendo, nós temos que eliminar essa toxicidade das nossas vidas, nós temos que nos atentar mais sobre isso que está acontecendo. Se eu acabo ferindo as pessoas com as palavras, não, é porque esse é o meu jeito mesmo, não.
nós temos que mudar, nós temos que ser moldados como Cristo, não nos assemelharmos aos padrões deste mundo. Hoje parece que se você pedir para alguém, ou se nós falarmos aqui, nós estamos trocando uma ideia legal sobre não falar palavrões, sobre não falar coisas que desagradam o Espírito Santo. Para o mundo isso parece que é tão chato, tão careta, tão normal, que para o mundo é tão normal falar palavrões, ofender, xingar as pessoas, maltratar. Hoje parece que já está tão normal aí para o mundo, a ofensa entre pais e filhos e pais. Então, jovem, você que está escutando, que você que está ouvindo, se atente às suas palavras, à forma de você se expressar e a forma de você se relacionar com as pessoas. Nós, como profissionais na nossa área de trabalho, nós como universitários ou alunos, em todos os contextos sociais que você está inserido, que você está relacionado, nós temos que nos atentar a isso, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, a não ferirmos, a não magoarmos, a não machucarmos. Sabe por quê? Uma das coisas que é realidade, é que se eu acho todo mundo chato, é porque essa chatice está na minha vida. Se eu acho todo mundo sem graça, feio, é porque isso está primeiramente em mim. Porque a partir do momento que eu sou uma pessoa que cuido, que me preservo, que me amo, eu vou querer todas essas qualidades para o próximo, para as outras pessoas. Então, a partir do momento, se eu machuco, se eu acabo ferindo, tratando com maldade ou com ignorância as pessoas, é porque eu sou esse cara. E automaticamente eu irei receber esses tratamentos também. Mas a palavra de Deus, ela não nos ensina a ser pessoas assim. Porque senão, o que é que nós estamos fazendo aqui dentro? Se nós estamos aprendendo coisas novas e boas para ensinar lá fora, para aquelas crianças lá do Residencial Rondon 1 e 2 que nós tivemos lá semana passada, para aqueles jovens, para aqueles homens e para aquelas mulheres. Ou se nós não conseguimos manter o padrão cristão que o Senhor Deus nos ordenou, como que nós iremos transmitir para os que necessitam, para os que estão clamando ardentemente em silêncio, pedindo socorro? Primeiro Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? As más conversações corrompem os bons costumes. Não só lá fora, não só na empresa. Você fala mal do seu patrão, do seu superior, do seu chefe, ou da sua mãe, do seu avô, de quem quer que seja, ou na igreja falando mal do seu líder, do seu pastor, da sua pastora. As más conversações são toxicidades que precisam ser expelidas do nosso meio, não do meio da igreja só, de todas as áreas da nossa vida. A racionalidade do Evangelho de Cristo, de viver pela razão por Cristo, é nós entendermos isso, que nós precisamos ser diferente. Eu estou magoado com o pastor Josias, tem 3 dias que ele não vai na minha casa, né? Ou 3 meses, ou 3 anos, estou chateado com o pastor Josias, não vou mais na igreja, estou procurando um pastor que me visite todos os dias. Então eu não estou na igreja por causa de Cristo, eu estou na igreja por causa do pastor. Eu não estou na igreja por Cristo, porque a partir do momento que eu entendo racionalmente que Cristo me amou primeiro, eu venho aqui, o pastor pode ficar 10 anos sem ir na minha casa, eu não venho na igreja por causa dele, eu venho na igreja por causa de Cristo, porque ele me amou, porque ele nos amou primeiro. É óbvio que para que nós venhamos cativar nossos líderes, aí uma dica para você, jovem, adolescente, você que está nos assistindo, para você cativar o seu líder, independente de quem quer que seja,
líder de ministério, pastor, pastora, cara, você já fez um café da tarde delicioso lá, e não chamou só ele para ir na sua casa expulsar demônio, orar com você, expulsar o capiroto, mas você já fez um almoço, ou um jantar, ou um café da tarde, convidou os seus líderes, seu pastor, chegue aqui em casa, vamos tomar um café. Você já gerou um relacionamento, para que isso não venha ser cobrado, mas venha ser gerado uma afinidade. Então muitas vezes, tudo aquilo que nós queremos do outro, que nós não estamos recebendo, é porque essas mazelas estão impregnadas nas nossas vidas. Então tem que ser mudado, As más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Vocês entendem isso, né? Não precisa nem falar sobre as más conversações. Relacionamentos tóxicos, elimine-os. Pessoas que infelizmente são usadas pelo capiroto para tentar nos afastar da presença de Deus. Alguém já foi usado aí? Pelo capiroto, pelo diabo mesmo, para tentar te tirar da presença de Deus, para trazer uma palavra negativa sobre a sua vida, ou uma palavra de desânimo, uma palavra de esfriamento. Falar, cara, eu não vou mais lá não vou mais na igreja lá, porque é todo mundo isso, todo mundo aquilo. Cara, aquela é a realidade que ele está vivendo. O que Deus tem para mim e para você vai além de falácias aleatórias, de canto de esquina, falácias vazias. O que Deus tem para mim e para você é que nós venhamos nos aproximar dEle todos os dias. Relacionamentos muitas vezes não estão longe, mas aqui dentro da igreja. Não vou pedir para você olhar para o lado não e ver se essa pessoa ela tem brincadeira, tem feito isso ou tem sido isso. Muitas vezes dentro da igreja, ou outras vezes não, fora da igreja, pessoas fora, falando mal de tudo e de todos, de líderes, de pastores, de irmãos, gerando contenda, discórdia. Isso gera toxicidades que são resultados de toda a vida espiritual debilitada, fragilizada, longe dos propósitos de Cristo. Meu amigo, uma coisa eu falo para você, minha irmã, jovem, adolescente, homem e mulher: se você é um cara forte em Cristo, se você é uma mulher forte em Cristo, a partir do momento que você andar lado a lado, de mão dadas, com pessoas tóxicas, pessoas que você já tentou ajudá-las a transformar, falar, cara, não, é isso, com a sua sabedoria, mas você continua andando com essa pessoa, você vai acabar caindo, você vai acabar vacilando. Muitas vezes, por nós no geral, vocês também, eu, todos que estão nos assistindo, quando nós somos, de certa forma, ou pelo menos procuramos viver de uma forma que venha agradar a Cristo, assim, às vezes nós acabamos sendo excluídos mesmo de algumas coisas. Cara, mas eu prefiro agradar a Deus e viver de uma forma que pelo menos procure agradar a Deus, que eu não tenho nenhuma auréola aqui em cima, na minha cabeça, do que cativar ou conquistar as pessoas. Nós temos que agir assim. Mas então eu vou abandonar o Aleph, que ele é um cara chato, que está precisando, às vezes ele tenta me tirar dos caminhos do Senhor, falando coisas, falando isso aí. Só ilustração, tá, galera? Ele é uma bênção, um abençoado mesmo, o Aleph. Mas suponhamos que seja um cara chato, que fica vacilando, que é meu amigo, eu amo, mas, então eu vou abandonar o Aleph. E a Bíblia diz que nós temos que ganhar uma alma, ganhar as pessoas, correr atrás, não abandonar. Sim, mas se chegar ao ponto da minha convicção, a minha credibilidade não ter moral ou ética de mudar, ou pelo menos ajudar a vida dele, o que é que eu vou fazer ao lado dele, se ele está me puxando para o buraco junto?
se ele está me puxando para droga, se ele está me puxando para o álcool, se ele está me puxando para a prostituição, por que é que nós vamos andar juntos então? Amém? Já estamos encerrando. Então, não tem como um cego guiar outro cego. Vocês concordam? Quando uma pessoa de dentro de casa, de dentro da igreja, ela está fragilizada, debilitada espiritualmente, que você faz uma análise, que você vê que você não tem a capacidade espiritual de ajudar aquela pessoa, chame alguém que tenha, alguém que possa ajudar. Mande versículos, mande frases, expresse o amor que Cristo tem por ela, mas não siga os mesmos passos. Relacionamento com Deus gera avivamento. Vou pedir para o pessoal do louvor subir aqui. Que nós venhamos adotar nova postura de vida, falar, pensar e agir diferente, de maneira que nós não vínhamos fazendo, que não vínhamos vivendo, que nós venhamos viver o avivamento da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o detox, para eliminar todas as toxicidades da nossa vida. Pedro andava com Cristo ou não? Pedro andava com Cristo. Inclusive, Pedro foi um traidor de Cristo. Pedro traiu Cristo 3 vezes, negou Cristo 3 vezes. Quantas vezes nós já temos traído Cristo? Quantas vezes nós já temos negado Cristo? E pessoalmente, Pedro andava com Cristo ali, não só em espírito, mas em carne. Cristo estava presente naquele momento. Com tudo isso, Pedro era um vacilão. Mas também sabemos que, a partir do momento que Jesus subiu aos céus, e que Ele falou que o Espírito Santo se manifestaria sobre eles, e que Ele iria apacentar a sua igreja, iria cuidar da sua igreja, iria proclamar as boas novas de Cristo, a verdade transformadora de Cristo. Talvez eu e você, nós que estamos aqui, nós temos andado com Cristo, nós temos vindo à igreja aos domingos, às quintas-feiras, aos sábados, mas aquele mesmo Espírito Santo que Jesus Cristo falou que iria deixar com os apóstolos e com toda a sua igreja, é o mesmo Espírito Santo que quer se relacionar com você e comigo todos os dias, para que nós venhamos eliminar todas as toxinas, todas as toxicidades da nossa vida, que nós venhamos eliminar os maus pensamentos, as más palavras, as más conversações, e que nós venhamos eliminar os maus relacionamentos. Não é você abandonar os seus amigos não crentes, não. É nós sabermos nos comportar como verdadeiramente como cristãos, onde nós estamos. Pedir para vocês se colocarem de pé, por favor.